pastor José falou, nós estamos aos domingos à noite tratando sobre a carta de 1 Timóteo. E o texto de hoje nós já lemos ainda há pouco, mas deixe sua Bíblia aberta em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler daqui a pouco o finalzinho do capítulo 3, tá? O versículo 16, e vamos enfatizar mais o capítulo 4, dos versículos de 1 a 7, parte A somente, tá bom? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. E para começar, antes da gente entrar no texto, eu queria relembrar algumas coisas para você, e que as cartas de Timóteo e Tito, elas são chamadas cartas pastorais. Elas foram enviadas por Paulo como instrução de como se deve proceder na igreja do Senhor Jesus. E no começo dessa carta aqui, da primeira carta de Timóteo, Paulo vai falar, instruir Timóteo, que existem pessoas ensinando outra doutrina. Havia surgido um novo legalismo ali de judeus, uma mistura, nós vamos entender um pouco mais o que era isso, e que exigia a atenção ali de Timóteo. Naquela época, Paulo partiu e ele julgou necessário deixar Timóteo ali na igreja de Éfeso, para que ele seja um representante, para que ele ajudasse os presbíteros, os líderes ali daquela igreja, os representantes, a manter a ordem, a sã doutrina, a doutrina verdadeira, porque existiam falsos ensinos. E essa carta, ela serviu como uma espécie de cartilha, algo que Timóteo precisava ler e precisava ali, então, ser instruído pelas informações. E a instrução que Paulo visava era que o amor, no versículo 5 do capítulo 1, que procede de um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. Essa palavra consciência, algumas palavras elas aparecem repetidamente aqui na primeira carta de Timóteo. E caso essas pessoas se desviassem disso que Paulo estava instruindo, elas se entregariam a discussões sem propósito algum. E é exatamente o que o texto de hoje vai nos falar, que falsos mestres estavam fazendo totalmente o contrário daquilo que Paulo estava instruindo. Hipocrisia e também uma má consciência. Paulo sabia que a tarefa que ele deixou para Timóteo ali naquela igreja não era fácil. E por isso, nos versículos de 12 a 17 do capítulo 1, ele se coloca como um modelo ali de qual a graça de Cristo é demonstrada na vida dele, porque mesmo com todo o seu histórico de perseguidor da igreja, Deus usou poderosamente. Mas então, Paulo se mostra como um modelo em qual a graça de Cristo que alcançou. E ele, então, depois de ser perseguidor da igreja, ele se coloca como Deus usa poderosamente para a expansão da sua palavra. E ele continua as suas instruções, como deveria ser o proceder dentro da igreja, das mulheres, dos presbíteros, dos diáconos, e mais uma vez ele deixa expresso aqui então o seu propósito, de como se deve proceder na casa de Deus. Então ele conclui o capítulo 3, depois de uma série de como as pessoas deveriam proceder e quais as qualificações necessárias. Ele termina o capítulo 3 com um hino de exaltação a Jesus. E eu queria ler o versículo 16 do capítulo 3. Ele vai falar: sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Cristo é chamado aqui de mistério da piedade,
porque nós só podemos conhecê-lo porque ele se manifestou a nós. O mistério da piedade. Então o capítulo 3, ele termina não com um olhar sobre a igreja. Mas como assim? Mas não era coisas que deviam fazer na igreja, como se devia proceder dentro da igreja, qualificações, mas não termina com um olhar sobre a igreja, mas com um hino para Cristo. É em direção desse hino que ele aponta, que tudo deve convergir. A primeira e a última coisa não é a igreja, mas é Cristo. Não é o corpo, mas é o cabeça desse corpo. Então ele termina com esse hino de exaltação a Jesus. Porque, sem dúvida, grande é o mistério da fé. Não há como fazer todas essas coisas se não for através de Cristo Jesus. Não há como ser usado poderosamente como foi Paulo se colocando como modelo, se não for através da graça que o alcançou de Cristo Jesus. Então é isso como termina o capítulo 3. De fato, Timóteo precisava entender, e hoje também nós precisamos entender, que não há possibilidade alguma de cumprirmos essas coisas como igreja, se não for através daquele que nos fortalece. Filipenses vai nos falar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu, mas é Cristo que age em mim. É Cristo que me fortalece. E o apóstolo Paulo, depois de falar sobre essas qualificações dos líderes da igreja, volta a sua atenção para quais atitudes a igreja deve ter num contexto de influência dos falsos mestres. Quais atitudes a igreja precisa ter num contexto de influência dos falsos mestres? E para isso nós vamos ler o capítulo 4, versículos de 1 a 7, tá bom? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Versículo 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, nós vamos observar para esse texto agora, de quais devem ser as atitudes num contexto de influência dos falsos mestres. Vamos observar que Paulo nos deixa uma advertência e uma instrução. Primeiro nós vamos ver a advertência que Paulo está nos dando aqui. E a advertência é o perigo das falsas doutrinas. No versículo de 1 a 5, ele trata sobre o perigo das falsas doutrinas. E nós podemos observar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, é o tempo em que essas falsas doutrinas surgem. Versículo 1, parte A. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. O mesmo Espírito que havia inspirado Paulo a alertar os presbíteros de Éfeso acerca da chegada de falsos mestres, isso a gente pode encontrar lá em Atos capítulo 20, versículos 29 a 30, onde ele vai falar, olha, quando eu partir, com certeza virão lobos devoradores para pegar o rebanho de Deus. E esse Espírito que fala por meio de Paulo para alertar aqueles líderes, aqueles presbíteros contra os falsos mestres, agora leva Paulo a alertar Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso ali, que esse tempo chegaria e o resultado seria a apostasia de alguns, o afastamento de alguns. O Espírito revela tanto o mistério de Deus como o poder também misterioso do mal. A expressão aqui,
últimos tempos que ele usa não se refere somente a um período escatológico, um período do futuro, do fim, mas compreende todo o período da era cristã. Como Paulo mesmo, um tempo atrás, aqui em Atos, tinha falado, essas coisas estavam começando a acontecer. E esse tempo do fim seria caracterizado pela manifestação de falsos profetas, falsos cristos, que enganarão muitos. Então, não somente os últimos tempos aqui, é somente uma época futura, mas nesse período da era cristã que tem acontecido, muitos têm se levantado, ensinado coisas erradas e têm afastado pessoas. Em segundo lugar, o resultado que essas falsas doutrinas promovem. Alguns se afastarão da fé, alguns se desviarão da fé. E aqui a apostasia ela pode ser caracterizada pelo esse abandono da fé cristã verdadeira. Esse verbo que é colocado aqui, ele é um abandono intencional, um abandono consciente. Agora, é importante a gente entender nesse texto que a apostasia ela não pode ser confundida com perda de salvação. Significa que a influência dos falsos mestres fazia muitas pessoas que professavam a fé cristã abandonarem essa confissão. Pessoas que fizeram parte da igreja visível ali, como a nossa aqui, onde nós podemos ver muitas pessoas, mas elas não assumiram um compromisso, elas assumiram um compromisso público, faziam parte da igreja visível, mas talvez não faziam parte da igreja invisível. Talvez não faziam parte da igreja de Deus de fato. Estavam ali nas reuniões, estavam assentados nos bancos, mas talvez não eram salvos de verdade. Nós precisamos entender que todos que fazem parte da igreja visível não são membros da igreja invisível. Existem pessoas, a gente tem conversado muito sobre isso na nossa classe lá de evangelismo, que talvez pessoas que frequentem igrejas, que ouvem a palavra de Deus, ouvem o evangelho, muitas vezes nunca alcançaram a salvação. O evangelho nunca tocou o seu coração de fato. Nem todos que têm o seu nome escrito no rol de membro têm seu nome escrito no livro da vida. Infelizmente isso é fato. Nós precisamos cuidar disso. Muitos falsos mestres têm se infiltrado dentro das igrejas, ensinam em seminários, sobem nos púlpitos, gravam vídeos no YouTube, e muitos estão destilando veneno letal contra a igreja, contra membros de igreja. Quantas pessoas não têm caído nas mentiras dessas pessoas, nos ensinos falsos, de pessoas que não pregam o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho que salva, mas não, pregam mensagens de autoajuda, mensagens que focam somente o homem, o regozijo, o prazer, mas que o foco não está em Deus. Quantas pessoas não têm curtido, não têm seguido filósofos com frases legais, frases impactantes, e você, nossa, que frase legal, e você reposta aquelas coisas, mas expressam pensamentos totalmente humanistas, e claramente estão separados de Deus. Quantos não têm seguido pessoas assim? É necessário que tenhamos cuidado como igreja, desses falsos ensinos. E em terceiro, que nós podemos observar aqui, é a fonte da qual procedem as falsas doutrinas.
o versículo B a parte B do versículo 1. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O Espírito Santo, ele se contrapõe a muitos espíritos que não são santos. Quem está por trás dessas heresias são espíritos enganadores. Quem está por trás desses falsos ensinos, dessas pessoas que levam a essas doutrinas que não são verdadeiras, são demônios, próprios demônios. Falsos mestres são inspirados por esses demônios. Assim como os apóstolos eram inspirados por Deus, essas pessoas que ensinavam coisas erradas eram influenciadas por espíritos enganadores. Satanás, ele tem seus próprios ministros e suas próprias doutrinas. E ele vai disseminando, o trabalho dele é ir disseminando aos poucos isso dentro da igreja. E como isso vai sendo disseminado dentro da igreja? Através daquilo que nós falamos. Através de redes sociais, através de acompanhar pregadores que muitas vezes não condizem com o que tem sido pregado na sua igreja. Pensando no nosso contexto, muitas vezes nós gostamos tanto de ouvir tantos pregadores no YouTube, mas muitas vezes não condiz com o que tem sido ensinado dentro das nossas igrejas, dentro desta igreja. É necessário que tenhamos cuidado, para que nós não possamos destoar do ensino que tem sido dado. E graças a Deus esta igreja tem se empenhado em estudar os líderes, em pregar as verdades bíblicas. Não somos perfeitos, mas há um empenho. As Escrituras descrevem o diabo não somente como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro. Eles proíbem o que Deus, aqui nesse texto, eles estavam proibindo o que Deus ordenava, e escravizando pessoas, impondo restrições que Deus nunca fez. E o quarto lugar que nós podemos observar é a atitude com que os falsos mestres aqui estão promovendo as falsas doutrinas. Versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. É o que o versículo 2 fala aqui. Os falsos mestres aqui, eles são colocados como atores que estão representando toda hora um papel diferente da vida real. Eles falam uma coisa e fazem outra. São hipócritas, não revelam a sua verdadeira identidade. O contrário, eles estão se escondendo atrás de máscaras, atrás de ensinos que só saem da sua boca, mas nas suas atitudes fazem o contrário. Não é apenas uma teologia falsa, mas é também uma vida torta. Hoje de manhã, nós fizemos a leitura de um texto de Juízes capítulo 11, de Jefté. E na oração, o pastor falou sobre como um conhecimento errado sobre Deus, sobre a verdadeira doutrina, sobre a boa teologia, ela traz desgraça para a nossa vida. No caso ali, para a vida dele, do povo, como o ensino errado sobre Deus traz desgraça para a igreja. E aqui o texto fala que a consciência desses falsos mestres, porque falam que eles são hipócritas. Lembra lá no capítulo 1, que Paulo falou aqueles 3 itens lá, que Timóteo devia ter uma fé sem hipocrisia? Ao contrário desses falsos mestres aqui, que eles mentiam descaradamente, onde as falas eram destoadas das atitudes. E a consciência desses falsos mestres, ele não tem sensibilidade espiritual.
Ele fala aqui, ao meio do século XXI, fala consciência insensível. Nara vai falar sobre que a consciência está cauterizada, está anestesiada, está amortecida. E a palavra aqui, traduzida de cauterizada, de insensível, ele traz a ideia de queimar, de tostar. É a mesma ideia de você marcar com o ferro ali. Os escravos eram marcados pelos seus senhores antigamente, e hoje os bois, eles são marcados. E ali onde encosta ali aquele ferro quente, fica insensível. É essa ideia que Paulo quer trazer, que esses falsos mestres mentem tanto e são descarados, são hipócritas, que eles nem sentem mais, não têm mais a consciência do que eles estão fazendo. Como um ferro que, quando o boi é marcado e aquela parte fica insensível, ou quando você pega uma queimadura muito grave, de segundo, de terceiro grau, onde todas as suas percepções ali na pele são queimadas e você fica insensível, assim aqueles falsos mestres eram. Não tinham mais a sensibilidade do erro que eles estavam cometendo. Eles perderam o temor a Deus, ou nunca tiveram, na verdade. Eles não sentiam tristeza pelo pecado, eles eram sensíveis. E o quinto lugar que a gente observa aqui são as distorções que as falsas doutrinas provocam. Versículos 3 a 5. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. E aqui nós precisamos entender de quem Paulo está falando, quem eram esses falsos mestres. Naquele tempo eles fizeram uma junção de um judaísmo radical, onde eles queriam colocar as leis, os costumes acima da palavra de Deus, acima do evangelho verdadeiro. E Paulo toda hora fica combatendo isso em suas cartas, sobre aquelas pessoas que diziam, não é somente o evangelho, mas também os costumes. Você só vai ser perfeito se você tiver o evangelho, mas também se você tiver alguns costumes, praticar alguns costumes. Então, esse legalismo judaico e uma uma religião chamada ascetismo oriental, que eles pregavam que as pessoas deviam se abster de qualquer prazer físico ou psicológico para eles então conseguirem chegar a Deus. Então foi uma junção desses judeus legalistas com essas pessoas que criam no ascetismo, que era dizer que deviam tirar os prazeres para que possa chegar a Deus. Então dessa junção surgiu uma perigosa heresia, que era o gnosticismo, que estava começando ali quando o Novo Testamento foi escrito, e depois prejudicou muito a igreja, continuando na história da igreja. E esse pessoal que acreditava nesse gnosticismo, eles consideravam que a matéria era má. Por isso, eles negavam a doutrina da criação, da encarnação, da ressurreição. E isso ia sendo infiltrado na igreja. E aquelas pessoas iam destoando da doutrina verdadeira. E aqui eles estão proibindo o que Deus aprova, privando pessoas de privilégios que são concedidos por Deus. E o que é que eles estão proibindo? No texto aqui, o casamento e o consumo de alimento. Lembra que, segundo o pensamento deles aqui, tudo que levava ao prazer físico ou psicológico,
devia ser abolido da vida. Então eles estavam proibindo. E Paulo bate forte aqui, fala para Timóteo, eles estão proibindo o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Foi Deus que instituiu o casamento para a propagação da vida humana. Gênesis 1, 28 vai falar isso. A comida para o sustento. Deus falou, deu ordens expressas ali no começo para que eles pudessem se alimentar. Gênesis 9, 3 vai falar isso. Detalhando um pouco esses itens aqui que foram proibidos. Como alguém pode desprezar o casamento e ainda proibi-lo quando ele foi ordenado por Deus? O sexo no casamento é legítimo, é puro, é santo, é deleitoso, é prazeroso, porque Deus criou assim. E uma pessoa ela não se torna menos espiritual por casar. Era isso que eles estavam tentando ensinar aqui. E quando esses falsos mestres ensinam que é errado casar-se, eles estão abertamente se rebelando contra a palavra de Deus, contra o ensino verdadeiro de Deus e atacando aquilo que Deus ordenou. A questão dos alimentos. Deus já havia ordenado que tudo que se move e vive seria dado como alimento. Gênesis 9, 3, como eu citei. A proibição do alimento é uma tentativa de substituir a dependência de Deus pelo esforço humano. Quantas vezes nós não tentamos fazer isso em nossas vidas, no nosso dia a dia? Não estou falando somente de alimento, mas quantas vezes nós nos esquecemos por um pouco da graça que foi derramada em nossas vidas e tentamos chegar mais perto de Deus, tentamos alcançar a Deus através de nossas obras, através daquilo que fazemos. Quando usamos jejum muitas vezes para então nos tornarmos mais espirituais, para nos chegarmos mais a Deus, quantas vezes nós fazemos isso? Ou quantos de nós já pensaram assim? Ou ainda pensam assim? Será que tudo aquilo que eu faço vai me fazer ter algum mérito diante de Deus? Ou aquilo que eu faço deve ser motivado pelo amor, por glorificar a Deus? Porque hoje eu sou um salvo em Cristo Jesus, e não foi pelas minhas obras, não foi por aquilo que eu fiz, não foi porque eu ajudei alguém, não foi porque eu fiz jejum, não foi porque eu sou bom, não foram pelas minhas obras. Mas Efésios 2, 8 e 9 vai falar que foi pela graça de Deus, mediante a fé, que Cristo nos salvou. A fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência de que não só os alimentos, mas tudo, nós precisamos transformar na nossa vida as nossas atitudes como uma expressão de culto a Deus. 1 Coríntios 10, 31, onde exatamente o tema era esse, sobre alimento. Se devia comer, se não devia. Mas Paulo vai falar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ao recebermos tudo que Deus criou com fé e com atitude de oração, nós somos capazes de aproveitar as dádivas, os presentes de Deus com uma consciência limpa. Aqui Paulo está citando dois ensinos falsos aqui, sobre casamento, sobre alimento. Mas como tem sido a nossa posição quanto às doutrinas verdadeiras, os ensinos verdadeiros da palavra de Deus? Como nós temos nos posicionado quanto a isso? Nós temos nos interessado em aprender mais sobre Deus, sobre a sua palavra e aprender a defender a nossa fé? Como está em nossa mente a doutrina de Cristo?
O que nós sabemos sobre Deus, sobre a nossa salvação, sobre o Espírito Santo, como o Gil muito bem falou aqui. Muitas vezes pessoas não têm a oportunidade de aprender, mas querem, são sedentos. E quantos de nós aqui temos a oportunidade de domingo, sábado, às quartas-feiras, aos cultos de oração, temos a oportunidade de aprender mais sobre Deus, sobre as doutrinas, mas quantos de nós temos nos interessado em aprender mais? Como ministros de Cristo, nós precisamos nos posicionar diante desses falsos ensinos, porque elas acontecem até hoje. Coisas que querem ser passadas ou infiltradas na nossa igreja, que destoam da palavra de Deus. Nós vemos aqui agora a advertência de Paulo, o perigo das falsas doutrinas. E agora nós vamos para o versículo 6. Nós vamos ver qual a instrução de Paulo aqui. A segurança da sã doutrina. Primeiro nós vimos o perigo das falsas doutrinas. Agora nós vamos ver a instrução de Paulo na segurança da sã doutrina. Versículo 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, ou seja, a rejeitarem esses falsos mestres, a rejeitarem esses ensinos, ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo aqui ele contrasta o falso mestre com o verdadeiro pastor e mostra qual é o papel do pastor que vive a verdade e cuida do rebanho. E algumas verdades elas são ressaltadas aqui. E a primeira, em relação à segurança da salvação, é a atitude do pastor em relação às falsas doutrinas. O pastor da igreja, o líder, ele precisa se posicionar em relação aos falsos mestres, aos ensinos perigosos. E o que ele deve fazer? Alertar a igreja sobre esses enganos, sobre essas falsas doutrinas. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. O pastor ele deve advertir o povo de Deus do perigo das falsas doutrinas, da apostasia religiosa, do afastamento. Hoje muitos pastores não gostam de combater as heresias. Outras pessoas falam, não têm apego pelo estudo sistemático das Escrituras, porque dizem, não, isso vai dividir, porque existem outras opiniões, então isso acaba dividindo a igreja, então é melhor deixar isso de lado. E não se aplicam no estudo das Escrituras, porque falam que a teologia divide, e nós só deveríamos falar daquilo que nos une. Será que isso está certo? Será que isso é um papel do pastor diante da igreja? O pastor ele precisa alertar a igreja sobre o perigo das heresias, sobre a influência perigosa de homens que tentam incutir ensinos errados, expondo e alertando os irmãos sobre esses perigos, como bom ministro de Cristo. E aqui a palavra ministro, ela é usada, que é usada por Paulo, é diáconos, que nós já temos visto o que é. São aqueles servos que servem às mesas. Nós somos mordomos de Deus, e o alimento que servimos é a palavra de Deus. E aqui ele fala também para seguir a sã doutrina, alimentado com a palavra da fé, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Conselho de Paulo aqui a Timóteo. E o conselho de Paulo a Timóteo é que primeiro ele precisava se alimentar da palavra de Deus, para depois alimentar o rebanho com a sua palavra. O pastor ele primeiro se alimenta da palavra, para depois alimentar o rebanho com a palavra. Ele primeiro é o estudante que aprende da palavra de Deus,
para depois ser mestre que ensina a palavra de Deus. Primeiro ele vai se debruçar sobre os livros, estudar, pesquisar. Esse é o nosso trabalho, como ministro de Deus, como servo de Deus. Nos esmerar, nos desgastar em estudar, para que possamos ser fiéis à palavra de Deus e ensinar coisas verdadeiras que emanem da palavra de Deus. Nós não podemos combater as heresias, os ensinos errados, se não estivermos calçados com a sã doutrina, com a doutrina verdadeira. Não podemos combater os erros se não permanecermos na verdade. Então cabe ao ministro do Evangelho, ao pastor, ao líder, desmascarar as falsas doutrinas e colocar em relevo, em evidência, a sã doutrina. E ele vai falando aqui no versículo 7, parte A, e nós terminamos aqui. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. A palavra traduzida aqui por fábulas, ela provavelmente corresponde a histórias, mitos que eram inventados, forjados sobre o Antigo Testamento e mais tarde foram transformadas em sistemas filosóficos daquela doutrina lá que eu citei sobre o gnosticismo. Eles inventavam mentiras, ensinos errados, pegando da palavra de Deus e distorcendo e passando ali para a comunidade. Eles gostavam de introduzir novidades que eram estranhas às Escrituras, nos seus ensinos. Eles se apartam da verdade de Deus e preenchem esses espaços com esquisitices. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer aqui, essas fábulas. Enganos. A pergunta é, eu citei no começo, que as cartas de Timóteo e Tito são cartas pastorais, são chamadas cartas pastorais. Mas esses ensinos, eles servem somente para pastores? Para líderes? Ou tem a ver conosco? Tem a ver com cada crente? Sim, Paulo está escrevendo a Timóteo como pastor daquela igreja. Ele traça alguns requisitos necessários. Se você deseja o episcopado, ser um presbítero, ele fala, é necessário, portanto, e aí traça várias características. Mas e nós? Nós somos pais, somos pastores do nosso lar, somos mães que ensinam o tempo todo os seus filhos. Cada um no seu dia a dia, na sua profissão, como professores, médicos, engenheiros, mas como embaixadores de Cristo nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e precisamos estar atentos a todo momento aos falsos ensinos, a defender a nossa fé cristã. Nós devemos o tempo todo estar prontos para responder a todo aquele que pergunta qual é a razão da nossa esperança. Nós estamos prontos para isso? Como igreja, temos nos aplicado como bons servos de Cristo, como bons ministros de Cristo? De fato, quando a gente olha para a carta de Timóteo e começa a ler e tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que um bom servo de Deus precisa ter, às vezes é pesado. É pesado seguir tudo aquilo. O capítulo 3 traz várias características que um líder deve ter. Mas nós precisamos entender, como eu li na introdução, do versículo 16, do capítulo 3, onde Paulo conclui aquele capítulo, fazendo um hino de exaltação a Jesus.
Ele quis dizer que todas aquelas coisas, elas só serão possíveis serem feitas, seguidas, se for através de Cristo. Paulo se colocou como modelo. Apesar de todo o seu histórico ruim, mas foi a graça de que o alcançou, e o que faz ele, e o que fez ele ser aquele bom servo de Deus, aquela pessoa que pregou o evangelho aos gentios, é a graça de Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente, que a graça de Cristo Jesus, é somente através de Cristo Jesus que nós vamos conseguir cumprir todas essas coisas. Que nós possamos ter essa consciência como igreja, que precisamos nos aplicar à palavra de Deus. Que você possa, a todo momento que nós, como igreja aqui no Jardim Imperial, temos de ensino, de instrução, que você possa se aplicar em aprender. Que você esteja com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus e aplicar no seu coração. E que isso sirva para quando você não estiver aqui, mas estiver dando o seu testemunho fora da igreja, que as pessoas possam ver você como bom servo de Cristo. E quando necessário, você possa combater os ensinos errados, porque você sabe o que é certo, porque você foi ensinado corretamente, porque você bebe da palavra de Deus, porque você estuda, porque você medita na palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos nos aplicar à palavra de Deus. Precisamos pedir que Jesus nos dê esse ânimo, esse vigor por estudar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e possa aplicar, que você possa guardar as suas palavras, a palavra de Deus no seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra que toca nos nossos corações, que nos adverte, Senhor Deus, que nos ensina, que nos repreende. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos a Tua palavra para nos nortear, para nos mostrar para onde devemos seguir. Mas muitos de nós, Senhor Deus, não temos nos aplicado a isso. Muitos de nós não temos nos deleitado na Tua palavra. Não temos saboreado a Tua palavra. Muitos de nós aqui, Senhor Deus, lemos muitas vezes para cumprir tabela. Eu sou crente, eu tenho que ler a Bíblia. Mas o que nós queremos aqui, Senhor Deus, é um povo que leia a Tua palavra, que medite e que tenha cada vez mais sede por isso, por se alimentar da Tua palavra. Pai, se estamos sendo negligentes com a Tua palavra, que o Senhor venha até nós e nos repreenda, e que nós possamos ser encontrados fiéis ao Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor Deus, ajudando a cada um a viver a sã doutrina, a viver em conformidade com a Tua palavra. Que o nosso testemunho lá fora possa ser em conformidade com a Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, de ser um instrumento nas Tuas mãos. E que cada um de nós aqui possa se sentir um privilegiado, Senhor Deus, onde quer que seja o trabalho, em servir ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.